Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Efluir a Vida. E o nosso objetivo com os vídeos aqui no nosso canal é trazer clareza para as dores, para as angústias que estamos sentindo nesse momento da nossa vida. Esse sentimento, essa dor, essa angústia que nos impede de dar um próximo passo e seguir adiante com uma vida mais leve, uma vida em que a gente realmente deseje, sabe? E o primeiro ponto aqui que eu trago para vocês é: tenha clareza da onde você quer chegar. Você já parou para pensar o que você quer? Algo que você deseja ter, uma pessoa que você queira ser, se tornar. E se você ainda não fez isso, tire esses 5 minutinhos, escreve, começa a escrever e depois vai aprimorando o teu sonho, vai aprimorando os teus planos. Isso é fundamental para que a gente consiga ter um caminho mais bem direcionado, para que a gente não fique vagando pela vida sem destino. Quando a gente não sabe para onde ir, acaba que qualquer lugar é qualquer lugar. Então a gente não tem. A gente fica perdido. Até psicologicamente falando, traz essa sensação de perda, né? De estar sem sentido. Perde um pouco o sentido da vida. Hoje o nosso assunto vai ser como ressignificar a nossa relação com a nossa mãe. Um pouco dessa consciência da figura materna na nossa vida, no nosso desenvolvimento. E a gente começar a mudar um pouco os caminhos aqui dentro do nosso cérebro para que não existam tantos bloqueios relacionados à figura da mãe que a gente criou, impedindo a gente de dar um próximo passo na nossa vida. Então eu tive uma leve discussão com alguns conhecimentos que eu adquiri fora e reorganizei ali no chat GPT para trazer aqui uma introdução para vocês sobre a figura materna no desenvolvimento. E depois a gente vai trazer essa pequena discussão. Eu gostaria muito do comentário de vocês aqui no nosso vídeo em relação sobre essa situação da figura materna na sua vida, se você acha que faz sentido, se não. E se coloca aí, comenta, vamos enriquecer ainda mais aqui a nossa gama de conhecimento. Se você já estudou algo a respeito, quiser também acrescentar, vai ser um grande ganho para os que alcançarem, né, tiverem alcance desse vídeo. Então, eu já convido também a curtir para que esse vídeo tenha, né, seja melhor distribuído e também compartilhe com quem você acha que vai fazer diferença na vida. Então, eu vou iniciar fazendo a prece, né? Fazendo o Salmo 23, que eu gosto muito dele, eu acho que ele é um salmo muito poderoso. E depois a gente vai ler o texto e vamos tirar as cartas para ver o que o universo, as energias, né, que nos envolve, tem a nos dizer em relação a essa situação, né, a nossa relação com a nossa mãe e como que a gente pode equalizar ela para que possa fluir melhor na nossa vida, né? Para que a nossa vida também possa fluir muito melhor. Então vamos lá? Então feche os olhos, se conecte com a espiritualidade sua, as energias positivas que te envolvem, a, a um ser maior que tu acredita. Se conecte com essa luz maior que nos rege, né? Nos governa. O Senhor é o meu pastor e nada jamais me faltará. Deitar-me faz em vales verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra ou da morte, mal algum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ergue uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, Senhor, que a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida, e eu habitarei a tua casa por toda a eternidade. Porque tu é o meu pastor, em nada jamais me faltará.
Vamos lá, então? Vou trazer a leitura para vocês e depois a gente vem com as cartas complementando, que as energias vão trazer para a gente a mensagem que a gente precisa receber nesse momento para trazer essa plasticidade, realizar essa plasticidade cerebral em relação aos bloqueios que a gente tem, que a gente criou lá do período da nossa infância, no primeiro contato que a gente teve ali do nosso desenvolvimento em relação à nossa mãe. Você já parou para pensar que muitas das inseguranças, medos e dificuldades que a gente sente hoje pode ter começado lá na infância, no nosso primeiro vínculo com a figura materna? Na neurociência, a gente entende que é através da relação com a mãe que o nosso cérebro aprende o que é segurança, acolhimento e amor. É ela quem ajuda o nosso sistema nervoso a se organizar. Quando somos acolhidos, olhados e compreendidos, o cérebro grava essa experiência como é seguro existir. Mas muitas mães não conseguiram oferecer esse tipo de afeto, não porque não amavam, mas porque não sabiam como. Elas também vieram de uma história em que talvez o amor precisasse ser duro, o afeto não era demonstrado e o cuidado vinha misturado com medo ou silêncio. Então, sem perceber, repetiram o que aprenderam. E nós, como filhos, crescemos tentando entender o que fizemos de errado, quando na verdade não era sobre culpa, era sobre carência emocional de gerações. A boa notícia é que o cérebro é plástico, então a gente tem a plasticidade. Ele muda. Mesmo que a gente tenha aprendido a viver em alerta, a dúvida de si, a buscar aprovação ou amor do lado de fora, é possível reprogramar o nosso sistema interno. Com consciência, autocompaixão e novos vínculos, a gente pode ensinar o cérebro o caminho da segurança, do amor e da presença. Hoje você pode olhar para a sua história com mais leveza, sem raiva, sem culpa, reconhecendo que a sua mãe fez o melhor que pôde e que agora você pode fazer diferente. Pode acolher a criança que um dia você foi, dar a ela o carinho que talvez tenha faltado e permitir que a vida volte a fluir. Porque quando a gente se cura, a vida se reorganiza e o amor volta a respirar dentro da gente. Nossa sensação de autoconfiança, segurança, pertencimento na vida, prazer pela vida, a parte sentimental em relação ao viver, ao nosso próprio amor, ao amor próprio, começa a ser criado nesse primeiro vínculo materno. Então a parte mais emocional sempre é voltada para a parte da segurança, né, emocional, é mais relacionada com a convivência materna. Por isso que é tão importante, quando somos mães, né, a gente tentar oferecer esse acolhimento, oferecer o melhor que a gente pôde no sentido de estar presente, de mostrar segurança, não de deixar de corrigir, não é isso. Mas em um momento de frustração, oferecer um colo, um abraço, mas não liberar, entendeu? O que tá errado, manter a palavra. Então muitas vezes a gente fica ali, né? A gente peca em alguma situação. E é normal, tá, gente? A mãe pecar. Nós não somos perfeitos. Mas o importante nesse período da maternidade é a gente conseguir dar o nosso melhor diante de sentimento, de amor, de presença. Com firmeza, né? Claro, corrigindo, guiando. Mas essa parte de sentimento é fundamental para o desenvolvimento cerebral, principalmente dessa região pré-frontal, que é a parte de comportamento, de controle emocional. Então, isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho lá na frente. Então, você pode mudar algumas atitudes se você está tendo dificuldade de estar mais presente, até pelas dores da vida mesmo. Tenta ficar um pouquinho mais, isso vai te fazer bem e vai fazer bem para ele. Quando a gente cuida da gente, quando a gente decide meditar, decide respirar profundamente mais vezes durante o dia, oxigenar melhor nosso corpo, a gente vai conseguir oferecer essa segurança com mais leveza para os nossos pequenos. E quando a gente não recebe isso, não recebeu,
a gente pode passar a entender o que está bloqueando aqui dentro da gente e ressignificar tudo isso. Então, se você tiver interesse, você pode vir aqui de forma presencial ou online e a gente pode fazer essa carta, né? Esse realinhamento com a sua figura materna. E você pode trazer isso, se ela ainda estiver viva, para o presencial, respeitando a opinião dela, mas o importante é você se libertando de determinados bloqueios e criando um cuidado emocional maior, sendo de você para você mesma. Depois de adultos, quando a gente descobre o poder do nosso amor próprio, do nosso autocuidado, do nosso eu em primeiro lugar, a gente consegue ressignificar muitas situações e ter uma vida com muito mais leveza. E aqui eu acho que é o primeiro passo para muitas situações. Muitas situações que você pensa que não consegue, que às vezes está te travando e que você tem vontade de fazer, mas não faz por estar te travando. E o amor, o autocuidado, o autoamor, quando ele começa a ser praticado, ele começa a mudar muitos caminhos em nossa vida e trazer muitas realizações. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá, comente, coloque, acrescente o que tu sabe a respeito, o que tu vivenciou na tua infância, se tu não tiver problema com isso, e o que você percebe que mudou que na sua atitude hoje em dia. E se você precisar olhar com mais carinho pro teu cuidado com teu filho, aproveita, faz isso o quanto antes. Mas não se culpe pelo que você já viveu, você sempre está fazendo o seu melhor, mas a gente sempre pode melhorar. Então vamos lá? Vamos ver o que as energias têm a nos dizer voltado para essa relação materna. A mãe, ela precisa, né, trazer essa sensação de afeto, de amor. E quando a gente não conseguiu receber isso da melhor forma, né? Às vezes a mãe até fez, tá? Só que a gente não conseguiu interpretar aquilo de forma positiva. E é a hora de tentar entender melhor todo esse processo. Esse é o momento. Vamos lá? A primeira carta vai ser voltada para a ação, mas a nossa ação em relação a essa parte de contato emocional com a mãe. A segunda é bem ligada à parte de emoção. A terceira é um recado do nosso eu interior. E a quarta é um recado do divino, do ser de luz que você acredita que está te guiando, né? Nesse processo da sua vida. E a primeira carta fala o seguinte: eu aceito e agradeço por tudo o que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Ó, as energias que estão assistindo esse vídeo, elas já estão trazendo elas são de pessoas que têm uma determinada gratidão por estar aqui, estar na vida, estar vivendo, né? E do caminho tá te levando, te trazendo até essas descobertas. E isso é muito importante, porque você poderia viver pensando em algumas prisões até o final da vida e não conseguir desfrutar de muito mais que a vida pode te oferecer. Então é sobre isso, é sobre agradecer a oportunidade que a sua mãe te deu de estar aqui vivendo, né, aprendendo. E a oportunidade que a vida está te dando de dar um olhar mais atencioso para essa relação e principalmente para que você consiga olhar de forma mais carinhosa para você mesma, te colocando em primeiro lugar. Às vezes a tua mãe não conseguiu te ensinar esse processo, mas você pode mudar isso a partir de agora, pode trabalhar essa plasticidade cerebral, que é o que a gente falou. Então, seja grata sim pela vida e mude. É a hora de mudar as nossas ações, nossas atitudes e trazer mais amor para nós mesmos, né? O nosso alto amor. Confiar na gente, não ter medo de errar. Se errar, levantar, fazer de novo. E não se sentir menor por ter errado ou não se sentir inferior e não se sentir capaz de realizar o que deseja. Isso está mudando agora. Você está tendo essa oportunidade. E a parte de sentimento, a experiência da liberdade, da unidade, somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Então vá em frente, não tenha medo, não espere saber tudo para você fazer.
Faz e aprende a fazer o melhor para você, o melhor que você pode dia após dia. Segue, liberta aí os teus desejos, realiza o que tu tem vontade, aumente a sua gama de sabedoria, de ação, de realização. E se errar, tá tudo bem, faz parte errar. A gente vai evoluindo de acordo com que a gente vai melhorando o que a gente sabe fazer. Lembre-se, somos aprendizes aqui na Terra. Então, somos todos estudantes e é normal a gente, durante o processo de estudo, errar. A gente vai aprendendo. E é sobre isso. E o seu eu interior? Agora eu vejo, agora eu me vejo, agora eu quero fazer um pouco diferente sobre eu mesma, eu quero fazer a diferença sobre mim. Agora eu quero fazer diferente comigo mesma. Agora eu quero cuidar mais de mim, quero dar mais atenção para as vontades que eu tenho, quero fazer sem temer tanto medo de errar, porque eu sei que eu vou errar, eu já sei que eu vou errar. E que tá tudo bem errar. É a hora de confessar, sim, eu errei, mas como é que eu posso? Como, universo, que eu posso fazer diferente? Como? Como busque fazer melhor? E o que o divino fala pra gente? Eu sou pequeno e você é grande. Você entendeu? Eu sou pequena e você é grande. A nossa mãe, ela nunca vai. A nossa mãe, a nossa figura materna, às vezes você foi criado por uma outra pessoa e foi ela que te passou esse desenvolvimento, né, cerebral, esse sentimento da parte da maternidade. E entenda, você não vai estar diminuindo a sua mãe fazendo diferente, ou essa figura materna que você respeita. Aqui o nosso objetivo é a gente melhorar a nossa linha evolutiva familiar. Então você vai trazer muito mais satisfação para ela fazendo melhor do que ela pôde fazer. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer ou ter algo bom porque parece que eu estou me desrespeitando a minha mãe que não conseguiu ter tanto. Acredite, você pode, você deve ser o exemplo que a sua linha ancestral precisa para fazer melhor, para ter mais, para ser melhor. Então, você não está traindo a sua mãe ou a figura materna sendo diferente. Na verdade, você vai ser muito mais admirada e contemplada. Ai, mas a minha mãe, ela não me apoia em nada. Respeita ela, ela tá no momento de desenvolvimento dela. Mas não pare, mostre com seu exemplo que é bom fazer diferente. De repente, assim você vai conseguir até ensinar esse pontinho que ela não conseguiu ainda entender. Então, depende da gente fazer a diferença na vida da nossa linha familiar, né? Da nossa linha ancestral e diferença na nossa vida também. Eu espero que tenha trazido um pouco de clareza, que você possa traçar melhor o que você pode fazer de melhor para você nesse momento, para aumentar esse autoafeto, esse autoamor, esse autocuidado. De repente, fazer essa carta para sua mãe, realinhar esse processo. Esse é um passo maravilhoso, libertador e leve. Traz muita leveza para o nosso coração e fluidez para a nossa vida. Ou você pode começar a traçar seus sonhos e planejar como chegar até eles, como alcançar cada um deles. Faça por você agora, aonde você quer ir, o que você quer ser, quem que você quer se tornar. E não tenha medo de errar, porque você vai errar. Eu sou a primeira pessoa a te falar que você vai errar e que tá tudo bem, faz parte do processo. Então, gente, é isso. Foi esse o recado de hoje. Uma ótima semana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido para seguir, apertar o sininho para você receber logo que tiver um vídeo novo, a notificação. Não deixe de curtir o nosso vídeo para ter um alcance melhor. Compartilhe também para trazer um pouco mais de clareza para tantas dores que a gente sente que bloqueiam a nossa vida, né? Dores sentimentais, dores físicas. Que eu acredito, como uma fisioterapeuta espiritualista e com a experiência que eu tenho, que uma coisa tem totalmente relação com a outra.
e abra teu coração para o novo, principalmente em relação a você mesma. Até a próxima!